Bom, gente, então com o primeiro teorema, nós vimos algumas condições para que a integral ao longo de um caminho fechado se anule, certo? Então agora o próximo teorema, nós vamos ver outras condições para que isso aconteça. Então esse é chamado o teorema de Cauchy-Goursat. Primeiro vamos ver uma versão mais simples dele, tá? E depois uma outra versão mais forte. Então esse teorema diz o seguinte: suponha que C seja um caminho fechado, simples, quer dizer, sem autointerseção, tá? E seja R a região interior delimitada por C. Então, R a região interior a C. Então, se a gente tiver aqui nosso C, tá? R é essa região de dentro, aqui. Então, nós vamos também supor que C está orientado no sentido anti-horário, tá? Sentido positivo. Ok. Então, C orientado no sentido anti-horário. Ok, então seja f uma função complexa, suponha que f seja analítica ao longo de C e em todos os pontos dentro de R, tá? Todos os pontos no interior de C. Então, analítica ao longo de C e em R. Vamos supor também que f' é contínua em R. Certo? Então, a integral de f ao longo deste caminho simples fechado C se anula, igual a zero. Certo? Então, nessa versão mais simplificada, a gente adiciona essa hipótese aqui, que a derivada seja contínua, e isso facilita muito a demonstração. Nós veremos que ao retirar essa hipótese, a demonstração fica bem mais puxadinha, mais técnica. Certo, então vamos à demonstração desse teorema. Então, nós sabemos que a integral de f de z dz ao longo de C, isso é a integral de f de z de t vezes z' para t indo de A até B, onde aqui, então, z de t é uma parametrização do caminho C. Então, z é da forma x de t mais i yt e o t no intervalo AB. Ok. Então, lembrem-se que a nossa f é da forma u de xy mais i v de xy. Então, f de z de t é u de x de t, y de t, mais i v de t, y de t. Então, escrevendo dessa forma, nós obtemos a integral de A até B de u de x de t, y de t, mais i v xt, yt, essa é a f, que multiplica, então, z', que vai ser x't, mais i, y't, dt. Então, vamos lá, vamos escrever a parte real desse produto aqui, vai ficar u, xt, yt vezes x't menos vy'. Então,
menos V, xt, yt, y'. Então, essa é a parte real. Já vou separar em duas integrais. Então, aqui tem um dt, mais i, que multiplica a integral de a até b, agora a parte imaginária. Então, ficamos com u, y', mais i, v, x'. Então, u, xt, yt, y', mais v, xt, yt, x', dt. Certo? Então, essa é a forma expandida, já depois da parametrização, de escrever essas duas integrais. Porém, a integral de linha se escreve como? Então, aqui nós temos u x' dt. Bom, isso pode ser escrito de forma mais concisa, né? Como u dx, menos v y' dt, então menos v dy, mais i que multiplica u y' dt, então isso nos dá u dy, v x' dt, mais v dx. Escrita na forma de integral de linha, essas duas integrais ao longo de C. E aqui, nós então usamos a hipótese de que f' é contínua em R, então as derivadas parciais das funções u e v são contínuas, e por isso nós podemos aplicar o teorema de Green, de R2, aquele já conhecido do cálculo 3. Então, o teorema de Green, ele diz o seguinte, vou colocar aqui no cantinho. Então, se a gente tiver uma integral ao longo de um caminho C, p dx mais q dy, onde aqui p e q são funções de x e y, isso é a integral dupla ao longo dessa região R, ao longo não, né? Sobre a região R, de quê? A derivada de Q com respeito a X, menos a derivada de P com respeito a Y, dA. Certo, gente? Então, o que a gente faz? A gente aplica o teorema de Green a cada uma dessas duas integrais de linha aqui. Então, essa primeira integral, pelo teorema de Green, corresponde à integral dupla do que? Então, ó, de menos Vx, menos Uy, menos Uy, dA, essa integral em cima da região R, mais I que multiplica essa segunda integral, corresponde à integral dupla de quê? Então, Ux menos Vy, dA em cima da região R. E agora nós usamos a hipótese que a função f é analítica ao longo de C e em R. Portanto, as derivadas parciais de u e v satisfazem as equações de Cauchy e Riemann. Então, o que nós obtemos aqui, ó, o x é igual a vy, então esse integrando se anula em todo R, e o y igual a menos vx. Então, esse integrando aqui também se anula em todo R. Portanto, a soma dessas duas integrais se anula e nós obtemos aqui o resultado que queríamos. Bom, gente, então agora vamos ver a versão um pouco mais complicada do teorema de Cauchy-Goursat. Eu vou pegar uma versão que não é exatamente o enunciado e nem a demonstração que estão no livro do Churchill, mas em essência é a mesma demonstração, claro, né? Porque é o mesmo resultado. Então vocês vão ver que a filosofia é muito parecida à que está no Churchill. Depois eu passo para vocês de onde eu tirei essa demonstração, tá?
Mas eu preferi fazê-la, essa que eu escolhi, porque eu acho que ela é um pouco mais simples de acompanhar do que aqui está no Churchill. Então eu sugiro a vocês que depois de verem esse vídeo e terem entendido a demonstração que eu fiz aqui, que vocês vão lá no livro e leiam a que está lá. Vocês vão ver que realmente a filosofia das duas é, em essência, a mesma. Então vamos lá. Vamos para o teorema de Cauchy-Goursat, um pouco mais refinado, vamos dizer, né? Um pouco mais forte, sem a hipótese da derivada ser contínua. Então vamos considerar que a gente tenha um domínio D, tá? E que a nossa F é analítica nesse domínio. Certo? Então, o nosso caminho fechado aqui vai ser um pouco mais específico. Nós vamos pegar um triângulo inteiramente contido em D, orientado aí positivamente como antes. Então, vou chamar esse triângulo de delta. Tá? Ok, então a integral de linha de f ao longo de delta é igual a zero. Então, vamos à demonstração com bastante calma. Vamos lá. Certo? Então, o que a gente vai fazer, gente? Nós vamos dividir esse nosso triângulo delta em 4 triângulos menores, tomando os pontos médios de cada lado, tá? Então, nós pegamos delta, tomamos os pontos médios de cada lado e dividimos em 4 triângulos menores. Bom, ao fazer isso, então, nós obtemos 4 triângulos iguais. Vou tentar desenhá-los aqui. Certo? E como nós temos uma orientação em delta, que é no sentido anti-horário, isso induz também uma orientação nesses 4 triângulos, certo? Sempre aí no sentido anti-horário. Então vejam que nos lados aqui que eles têm em comum, a orientação ela sempre está invertida, certo? Então se a gente for tomar aqui no nosso triângulo original a integral ao longo de delta, é a soma de 3 integrais, né? Uma integral para cada lado. Aqui, a soma dessas 4 integrais, os lados em comum são cancelados, porque eles são percorridos em sentidos opostos, né? Quando nós somamos as 4 integrais. Então, a soma das 4 integrais ao longo de cada um desses 4 é a nossa integral original. Então, não tem problema isso que nós fizemos. Vou escrever isso aqui, olha, a integral de f ao longo do nosso delta original, isso é a soma das integrais, então, de f ao longo de delta 1, integral de f ao longo de delta 2, integral de f ao longo de delta 3, integral de f ao longo de delta 4. Tá legal? Ok, então nós vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos supor que o maior lado do nosso triângulo delta vamos dizer que ele mede deltazinho, tá? E temos que o perímetro de delta, bom, eu vou denotar por L delta, tá bom? Então, ao fazer essa construção aqui,
O maior lado de cada um desses 4 triângulos vai ser exatamente delta sobre 2, né? Então, o maior lado dos delta I vale delta sobre 2 e o perímetro vale o quê? O perímetro do delta grande dividido por 2, né? Metade do perímetro original. Ok. Então, gente, o que a gente faz? Essas 4 integrais aqui, cada uma delas vai dar um número complexo. Nós escolhemos aquele número complexo que tiver o maior módulo e fixamos o triângulo correspondente. Por exemplo, seja esse daqui, tá? O triângulo cuja integral tem o maior módulo. Então, eu vou chamar esse triângulo agora de delta 1. Tá legal? Então, o que nós obtemos é que o módulo da integral de f de z dz ao longo de delta vai ser menor ou igual que, então, 4 vezes o módulo da integral de f ao longo desse triângulo selecionado delta 1. Certo? Então, aqui nós temos também que o maior lado desse delta 1 é o delta sobre 2 e que o perímetro do delta 1 é o perímetro de delta sobre 2. Então, agora, o que a gente faz, gente? A gente repete esse mesmo procedimento para o triângulo delta 1. Então, nós vamos dividir o triângulo delta 1 em 4 novos triângulos, certo? Dentro deles, a gente vai pegar aquele cuja integral tiver o maior módulo e vou chamá-lo de delta 2. Então, repetindo esse procedimento, nós encontramos um delta 2 dentro de delta 1, né? Tal que, então, o lado maior de delta 2, vou chamar aqui delta 2, então vou chamar o lado maior de delta 1, chamar de delta 1, que é o original delta sobre 2. Isso vai ser, então, 1 meio vezes o lado maior do delta 1, portanto, vai ser 1 sobre 2 ao quadrado vezes o nosso delta original. E o perímetro do delta 2 vai ser 1 meio vezes o perímetro de delta 1, que por sua vez é 1 meio do perímetro original, portanto, obtemos aqui 1 sobre 4, né? Vezes o perímetro de delta. Certo? Então, nós encontramos que o módulo da integral de f ao longo de delta 1 é menor ou igual a 4 vezes o módulo da integral de f ao longo de delta 2. Certo? Então, para a nossa f ao longo de delta, nós vamos ter que o módulo da integral de f ao longo de delta é menor ou igual a 4 ao quadrado vezes o módulo da integral de f ao longo de delta 2. Certo, gente? Então, após n etapas desse procedimento, o que nós encontramos? Após n etapas, nós vamos encontrar que o módulo da integral de f ao longo de delta vai ser menor ou igual a 4 elevado a n vezes o módulo da integral de f ao longo desse delta n escolhido, certo? O maior lado desse delta n vai ser 1 sobre 2 elevado a n vezes o delta, o maior lado do delta original,
E o perímetro desse triângulo é 1 sobre 2 elevado a n vezes o perímetro de delta. Então, agora a gente invoca aqui um resultado de Cantor que diz o seguinte: todos esses triângulos estão encaixados, né? Então, o delta 2, por exemplo, se for esse aqui do cantinho de novo, eu vou dividir em 4 e assim por diante. Então, Cantor nos diz que existe um ponto Z0 dentro aí de todos esses triângulos delta N encaixados. E é nesse ponto que nós vamos aplicar as hipóteses. Então, eu vou apagar aqui esse quadro para a gente poder continuar agora com a parte técnica da demonstração. Bom, gente, então, nós vimos que existe aí um Z0 que está em todos esses triângulos delta I. Certo? Então, como a F é analítica em Z0, o que nós obtemos? Como a F é analítica em Z0, existe um R maior que zero, tá o quê? Bom, então, primeira coisa, o disco centrado em Z0 de raio R está inteiramente contido em D, certo? Quer dizer, existe essa vizinhança aí de Z0 inteiramente contida em D. Poderia escrever também, né? Que esse conjunto módulo de Z menos Z0 menor que R, isso está inteiramente contido em D. E a segunda coisa é que, então, se módulo de Z menos Z0 for menor que R e maior que zero, quer dizer, para pontos dentro dessa vizinhança distintos de Z0, então, o módulo de F de Z menos F de Z0, dividido por Z menos Z0, menos F' de Z0, isso aqui é menor que epsilon. Tá legal? Isso pelo fato da F ser analítica em Z0, claro. Então, essa desigualdade aqui, ela pode ser reescrita da seguinte forma. Então, podemos reescrever módulo de F de Z menos F de Z0 menos F' de Z0 que multiplica Z menos Z0, isso é menor que epsilon vezes o módulo de Z menos Z0. Desde que o Z esteja aqui nessa vizinhança de Z0. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai tomar um N suficientemente grande, tal que o delta N esteja contido dentro desse disco. Certo? Então, tome N suficientemente grande, tá o quê? Então, o maior lado desse delta N, né, que é o nosso delta pequeno N, bom, isso lembrando é 1 sobre 2 elevado a N delta, isso seja menor que R. Então, o que nós temos existe aí esse disco centrado em Z0 e o triângulo delta N está inteiramente contido dentro do disco. Bom, gente, então vamos às contas agora. Ok, então a integral dessa coisa que está aqui dentro desse módulo, então, f de z menos f
de Z0 menos F' Z0 que multiplica Z menos Z0 dz ao longo desse triângulo pequenininho aqui, ΔN, isso daqui corresponde a quê? Então, se a gente separar em várias integrais, a gente fica com a integral Fz dz ao longo do ΔN, menos F de Z0 dz, menos F' Z0 vezes menos Z0 dz. Essas coisas são constantes, né? São funções aplicadas no ponto Z0 e esse aqui é o próprio ponto Z0. Então, a gente pode escrever assim, olha, posso colocar para fora F' de Z0 vezes Z0 menos F de Z0. E isso daqui está simplesmente multiplicando a integral de dz ao longo do ΔN. E por último, nós ainda temos aqui esse menos F' de Z0 que multiplica z dz. Então, menos F' de Z0 que multiplica a integral de z dz ao longo do ΔN. Certo? Então, pelo teorema anterior, né, que nós já demonstramos, essa integral aqui, olha, se anula. E essa integral aqui também se anula. Bom, a gente pode aplicar o teorema ou a gente pode simplesmente calcular diretamente essas duas integrais. De qualquer forma, as duas se anulam. Então, o que sobra dessa integral inteira aqui é apenas a integral de f de z dz ao longo de ΔN, que é justamente quem nós queremos medir, certo? Então, a gente vai usar essa igualdade para ver o módulo dessa integral, como se comporta. Então, vamos lá, ó. Com isso, nós temos que o módulo da integral de f de z dz, que é o que nos interessa, né? É a integral que nos interessa, pelo lema técnico lá da primeira aula de integrais, isso vai ser menor ou igual à integral ao longo de delta do módulo disso daqui. Então, do módulo de fz menos fz0 menos f' z0 que multiplica z menos z0 dz. Bom, então nós sabemos por essa observação aqui, olha, que esse módulo é menor que epsilon vezes o módulo de z menos z0. Então, vou colocar, isso é menor que a integral ao longo de ΔN do que epsilon vezes módulo de z menos z0 vezes o módulo de dz. Agora, nós estamos aqui dentro dessa situação. Então, o módulo de z menos z0, isso é menor ou igual ao ΔN. Aqui dentro desse triângulo, né? Então, isso daqui, por sua vez, é menor ou igual à integral de epsilon ΔN ao longo aí do triângulo ΔN vezes o módulo de dz. Então, colocando essas duas constantes para fora da integral, nós ficamos com a integral do módulo de dz ao longo desse ΔN, que nos dá o perímetro desse triângulo, né? Então, isso daqui é o quê? Simplesmente é E vezes ΔN vezes o comprimento do triângulo ΔN. Certo? Então, no fim das contas, nós temos que o módulo vai ser menor que isso daqui. Agora, Δ elevado a n, quem é? Isso é 1 sobre 2 elevado a n vezes o comprimento do nosso delta original, né?
O comprimento, o perímetro do triângulo ΔN, isso é 1 sobre 2 elevado a n vezes o comprimento do nosso triângulo original. Então, o que nós obtemos é o quê? Epsilon, delta, comprimento do maior lado do triângulo original, vezes o perímetro do triângulo original, dividido por 4 elevado a n. Então, finalmente, obtemos. Então, lembre-se que o módulo da nossa integral f dz, que nós queremos, que é ao longo de delta, isso é menor ou igual a 4 elevado a n vezes o módulo da integral de f ao longo de ΔN. Após n etapas, a gente tinha chegado a essa conclusão, certo? Bom, então, nessa situação aqui, nós acabamos de ver que esse módulo é menor que isso que nós encontramos. Então, o módulo dessa integral aqui vai ser menor ou igual a 4 elevado a n vezes isso daqui. Então, cancelo 4 elevado a n, ficamos apenas com epsilon, delta, vezes o perímetro do nosso delta. Como esse epsilon é arbitrário, então, como o epsilon é arbitrário, concluímos que a integral de f de z, dz, ao longo de delta dá zero. Tá legal, gente? Então, não é uma demonstração, assim, extremamente complicada, mas ela exige atenção, certo? E a hipótese da f ser analítica só entra em jogo realmente nesse momento, né? Quando a gente tem, então, essa desigualdade aqui para todo ponto nessa vizinhança de Z0. Essa desigualdade se transforma nessa de baixo, que é a que nós usamos. Tá bom? Então, vejam e revejam aí essa demonstração com calma, até que todos os detalhes fiquem claros. Tá legal?